Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão de São Máximo Confessor. É o nosso 23º encontro. São as segundas centúrias sobre o amor e a pura oração. Vamos ver hoje número 44 e 45, parágrafo 44 e 45. Primeiro vamos fazer a nossa leitura. Dentre as provas, algumas trazem prazeres ao homem. Se na luta de uma vida na busca perfeita, as pessoas vão encontrar também elementos de prazer, como consolações, momentos de paz interior. Outras trazem aflições. As pessoas sentem, diante dessa luta, ver a sua própria realidade de impotência, sua busca de querer se aperfeiçoar. Isso traz essa realidade, de nunca deixar-se descansar, sempre buscar. Outras, sofrimentos corporais, como consequência daquela atitude de ascese, uma ascese bastante, vamos dizer, uma ascese bastante dura, resistente, de não se deixar ser vencida pelas paixões. É uma luta constante e traz sofrimentos corporais, mas o objetivo que ela busca é maior, pois conforme as causas das paixões que estão na alma, isto é, essas realidades dessas paixões que trazem a luta da alma, o médico das almas aplica o remédio segundo o seu julgamento. Nós podemos ver essa luta através de um exemplo de Maria Egípcia. É uma monja que viveu no Egito. Vamos ver só um pedacinho da referência dela. O melhor meio de não se deixar abater durante esses dias sombrios, de aflições, é seguir o exemplo de Santa Maria Egípcia. Durante 48 anos, ela morou no deserto, para além do Jordão. Quando as tentações se abatiam sobre ela, e a lembrança da sua vida de pecado em Alexandria, aquela recordação do passado, aquele apego daquela recordação do passado, solicitava então que ela renunciasse, devido a toda essa vida dura de ascese, a permanência voluntária no deserto. Ela era tentada a abandonar o deserto e voltar àquela vida antiga. Ela lançava-se ao solo, clamava a Deus pedindo ajuda. Então, dentro desse aspecto, nós vemos esses sofrimentos corporais. Essa angústia diante também das aflições que ela passava. Pedindo a Deus ajuda, e só se levantava quando seu coração voltava a ser humilde, isto é, encontrava os prazeres, o prazer de ter caminhado, esse prazer do encontro com Deus, que é um prazer positivo, não é negativo. Os primeiros anos foram penosos, muitas vezes ela teve de ficar nesse estado por longos dias. Então aqui nós vemos todo esse sofrimento, toda essa ascese. Mas, após 17 anos, chegou o tempo do descanso. Quer dizer, ela demorou 17 anos para atingir esse estado de estabilidade, de calma. Em períodos assim, permanece calmo. Não te deixes persuadir a frequentar mais a vida social, nem procurar uma diversão. Não tenhas piedade de ti mesmo. Procura apenas o conforto
de clamar ao Senhor: vem livrar-me, ó Deus. Javé, vem depressa em meu socorro. Ou então, é o Salmo 70, versículo 2. Ou então, estou fechado, não posso sair. Salmo 88, versículo 9. Ergue a cabeça. Procura o seu propósito e vá em frente. E diz: pois conforme as causas das paixões, daquilo que nós lutamos para poder superá-las, para poder vencê-las, que estão na nossa alma, é a nossa alma que tende ao corpo, é a nossa alma que deve ser trabalhada, para não se deixar ser tomada por realidades que depois vão nos fazer cada vez mais infelizes. Porque muitas vezes nós achamos que seremos felizes em determinadas situações e muitas vezes depois nós vemos que nós erramos, né? Então o médico das almas, que no caso aqui é Jesus, aplica o remédio segundo o seu julgamento. Então essa confiança em Deus, essa confiança naquele que está do nosso lado, ele tem um remédio para cada situação, para cada momento de dificuldades que passamos. Terá o momento da consolação, terá o momento de sofrimentos corporais, teremos momentos de aflições, mas isso jamais deve nos impedir de seguir firme na direção que queremos atingir. Porque o objetivo que nós queremos atingir, que é esta vida em Cristo, vale muito mais do que qualquer ilusão que a gente possa ter neste mundo. Aí vem o número 45. A irrupção das provações, quando as provações vêm, traz a alguns a remissão dos pecados já cometidos. Em outros, dissipa os pecados que estão para ser cometidos. Em outros ainda, impede pecados que poderiam surgir no futuro. Sem falar nas paixões que vêm a nos sondar, como aquelas de Jó. Vamos tentar trabalhar um pouco isso. Então, diante disto, nós vemos assim: para algumas provações, nós vemos que existe a remissão dos pecados, realidades que foram cometidas, mas ao mesmo tempo que foram perdoadas. Existem certas provações que estão no passado. Vê Maria egípcia, ela lembrava da época que ela estava lá no Egito. As paixões vinham fazer com que ela voltasse, deixasse tudo o que ela conquistou e voltasse para o Egito. Mas toda aquela realidade que ela viveu já foi perdoada, está no passado. O fato de ser provada e aceitar as provações, os pecados passados, mostram que foi uma etapa vencida, eu não posso voltar atrás. É o que Jesus diz: quem põe a mão no arado não olha para trás. Nós temos que olhar para frente. É um crescimento constante. Para os outros, as provações dissipam os pecados. Na vivência do presente, apaga-os, então, aos que estão para ser cometidos. Então, quando Maria egípcia teve aquela tentação de voltar ao passado, ela se firma no presente. Ela novamente confirma o seu caminho de perfeição em Cristo, Ela é sustentada pela fé, não permitindo que ela voltasse atrás a Alexandria, mas que ela continuasse no seu caminho, no presente. Para outros, impede os pecados que poderão ser cometidos no futuro, porque a partir do momento em que ela venceu a tentação de voltar ao passado, no momento em que ela pediu o socorro a Jesus Cristo, ela então encontrou a paz e a serenidade, E aquilo que ela poderia cometer no futuro é perdoado, porque ela já está fortalecida no presente a enfrentar os desafios do futuro. Então, fortalecidos na fé, a lucidez vai lhe dar força para enfrentar qualquer situação.
porque ela conseguiu vencer aquilo que estava no passado, na sua busca de aperfeiçoamento. Além das provações, vem aquelas que nos sondam, como Jó. Jó foi um exemplo, de que Deus consentiu a tentação, mas mesmo consentindo a tentação, Jó ficou fiel a Deus. É claro que ele perguntava a Deus: eu não fiz nada de mal, por que eu estou passando isso? É o problema do sofrimento. O livro do Jó procura responder o problema do sofrimento. Muitas vezes nós passamos pelo sofrimento, mas esse sofrimento é justamente uma provação realmente da nossa fé. Se realmente somos firmes naquele que amamos, e reconhecemos que Ele é Senhor de tudo, e que Ele pode dispor de tudo, inclusive que nós possamos passar por momentos difíceis de provação. E nós vamos terminar com um ensinamento dos padres do deserto. Para os padres e para toda a tradição mística da espiritualidade profunda, a abnegação nasce do esquecimento de si mesmo. Preste atenção. Nasce do esquecimento de si mesmo. Lembre Jesus falando: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Mas o que é esquecer a si mesmo? Esquecer a si mesmo não é desprezo de si mesmo. Desprezo de si mesmo é uma autodestruição, mas o esquecimento de si mesmo não. É uma entrega. Vamos ver. Negar-se a si mesmo é esquecer-se e não desprezar-se. A abnegação se constrói sobre o reto amor, a concepção correta do sentido verdadeiro de um amor que realiza e cada vez mais vai aperfeiçoando a vida nessa caminhada, nessa aventura com Cristo. A abnegação se constrói sobre o reto amor a si e sobre a paz e a reconciliação consigo mesmo. Nenhuma forma de menosprezo corresponde ao cristianismo. O cristianismo jamais a pessoa pode menosprezar a si mesma. Mas ainda, o desprezo e o conflito consigo mesmo são uma forma de orgulho e de preocupação com a própria pessoa, alheios à abnegação evangélica. Porque renunciar a si mesmo é renunciar por amor de Cristo e pelo Evangelho, é entregar-se nesse projeto de Cristo. E continua, Hoje temos muita gente que não se aceita a si mesma, no mais profundo, e que carece por isso mesmo de abnegação. Ela não sabe renunciar a si mesma porque ela não se aceita. Há um profundo egoísmo centrado em si mesmo. Ambas as coisas vão juntas. E o primeiro passo para uma purificação libertadora, então para se purificar de uma forma libertadora, é reconciliar-se consigo mesmo. Às vezes a gente perdoa todos, mas a gente não se perdoa. Não é capaz de ver a nossa realidade humana, não é capaz de ver a nossa fraqueza humana, não é capaz de construir o caminho com Cristo a partir daquilo que Ele é. Ambas as coisas vão juntas. E o primeiro passo de uma purificação libertadora é reconciliar-se consigo mesmo, perdoar-se, como Deus nos ama e perdoa tal qual somos. Deus me perdoa não é aquilo que eu quero apresentar a Ele, muitas vezes, na minha falsidade, querendo criar uma imagem daquilo que eu não sou. Não, Deus me ama do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas realidades. É a partir dali que Ele vai construir o caminho com Ele. A nossa abertura à graça. A conversão por amor, aqui começa o trabalho da graça. Para os padres do deserto, é uma atitude permanente, é um ser permanente que se deixa ser trabalhado pela graça por Deus. Um estado de espírito, de disposição, de abertura, que inspira e acompanha a mudança de costumes e a renúncia.
Porque na busca da nossa perfeição, nós temos que renunciar tudo aquilo que nos faz cada vez piores ou nos fazem cada vez mais apegados a determinadas coisas. Essa atitude permanente do espírito denominam como compulsão do coração. Por ela, deploravam seus pecados passados, que nós falamos, suas infidelidades presentes, o atual, e ao mesmo tempo mantinham viva a sua consciência, que era objeto, cada dia, da misericórdia de Deus, o futuro, como nós vimos agora, nesse último número. A compulsão pelos pecados, assumida na bondade e no perdão de Deus, é um ingrediente sempre presente na oração e no anseio de conversão dos padres espirituais do deserto. Vale a pena. A compulsão dos pecados, essa consciência, daquilo que foi passado, nossos erros, somos seres que erram, nós podemos ser melhores, nós podemos acertar, nós podemos buscar o caminho melhor, das infidelidades presentes, daquilo que nós ainda não alcançamos, das dificuldades que nós temos para alcançar esse princípio da graça, e ao mesmo tempo a consciência que nós temos desse objeto de cada dia buscar essa misericórdia de Deus no futuro. Toda essa realidade da confissão dos pecados, assumida na bondade e no perdão de Deus. Viver a graciosidade da perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não é mérito nosso, é graça, é pura graça, que me faz valer, apesar da minha realidade, mas da minha busca constante, de renunciar a mim mesmo, mas essa renúncia a si mesmo, não se trata de menosprezo, nós vimos, essa renúncia de si mesmo é dar, entregar, deixar-se a vida em Cristo e no Evangelho. Então, essa realidade é um ingrediente sempre presente na oração. A nossa oração deve ser trabalhada dentro desses elementos, onde nós vamos ver a realidade que nós construímos. No presente, nós vamos julgar aquilo que foi construído e preparar a nossa disposição para agir diante da graça de Deus. E a oração nos faz rever tudo isso, nos faz voltar para fazer essa revisão dentro dessa graça de Deus, como está a nossa caminhada, a nossa busca e ao mesmo tempo a nossa capacidade de estar a serviço do próximo para ajudá-lo. E no anseio de conversão dos padres espirituais do deserto, quer dizer, há sempre essa busca constante, é dinâmica essa busca da conversão. Espero que esses dois números, São Máximo Confessor, depois acrescentados sobre o testemunho da Maria Egípcia, como também sustentados pelos padres do deserto, nos ajuda a perceber o ser humano nasceu para crescer, para aperfeiçoar. E ele não pode ser, como diz São Francisco de Sales, ele compara ao ser humano, existem aqueles seres humanos que são como avestruzes, que não conseguem voar por causa do excesso de peso. Muitas vezes esse peso são todas aquelas nossos defeitos, todas as nossas manias, todas as realidades que nós podemos chamar de pecado, que nos impede de sermos leves para voar. Depois, algumas pessoas são alguns pássaros que dão alguns voos, mas não conseguem atingir grandes voos, voam rasos, São realidades de pessoas que ainda não atingiram o objetivo. E existem pessoas que são como águias, que são capazes de ir longe, a altos voos, porque essas conseguiram descobrir que o ser humano nasceu para esses grandes altos voos, essa grande realidade de atingir cada vez mais a sua proximidade com o céu, com o sol, como as águias estão, na analogia, estão voando nos céus no mais alto possível, mas sem tirar os olhos da terra. Porque a águia está lá em cima, mas ela vê tudo, qualquer movimento que está aqui embaixo. Por isso, quem sobe como as águias jamais perde o olhar da terra, porque qualquer realidade pode ajudá-la
a cada vez mais perceber que, enquanto neste mundo ela pode voar, mas ela tem sempre que estar olhar sobre a terra. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.